Vamos então agora ver o gênero textual resenha, ok? Vocês até devem se lembrar sobre esse gênero textual, que pode já ter sido trabalhado com vocês, mas agora nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais nesse gênero textual, ok? Então vamos lá. O que é resenha? A resenha, ela pode ser definida como um tipo de texto com a finalidade de analisar um objeto, ou seja, eu vou analisar uma obra, um texto literário, um filme, e eu vou escrever sobre esta obra. Esse objeto pode ser, então, um artigo online, pode ser revistas acadêmicas, podem ser livros, reportagens. O objetivo é trabalhar com a construção de descrições e análises, ou seja, então, o objetivo da resenha é que nós consigamos fazer uma observação ou uma análise sobre aquele texto que nós estamos lendo, ou sobre aquele livro, ou sobre um filme, ok? E aí, o desenvolvimento desse conteúdo, no final, vai se transformar em uma produção opinativa, ou seja, eu vou colocar ali a minha opinião sobre aquela obra, sobre aquele texto, mas de uma maneira que essa opinião não fique explícita. Quais são os tipos de resenha? Então, eu tenho a resenha crítica. A resenha crítica, como o nome já adianta, é um ponto de vista onde eu vou explicitar, ok? A respeito do objeto, ou seja, eu, autor, vou escrever a resenha colocando as minhas ponderações e as minhas opiniões principais sobre aquele objeto que eu estou analisando, sobre aquele livro, sobre aquele filme. E aí, esta resenha crítica, ela também pode propor discussões a respeito de alguma parte, de algum recorte específico daquele material que eu estou analisando. As opiniões que eu colocar na resenha devem ser opiniões baseadas em trechos do objeto de análise, ou seja, eu tenho que pegar trechos desse livro que eu estava lendo, pequenos trechos, e colocar o meu ponto de vista, a minha opinião ali, questionando ou argumentando sobre as óticas que o autor colocou ali ou a característica daquele texto. Nós temos também a resenha descritiva. O objetivo da resenha descritiva não é agora criticar o texto, ou argumentar, ou colocar posições sobre o texto. A resenha descritiva ela é meramente descritiva, como o próprio nome já diz. Então, agora eu vou descrever a história, contar os pontos mais importantes da história, os fatos mais importantes da história, colocando ideias importantes que são importantes ser colocadas ali. A resenha não é resumo. É importante que vocês entendam isso. O resumo é um texto mais centralizado em internalizar os conhecimentos daquele texto, ok? A resenha agora é um processo mais de externalização do pensamento ou das opiniões sobre aquele texto, ok? O resumo, ele faz parte da resenha, ele está dentro da resenha. Como fazer uma resenha? Primeiro, então, você vai identificar e apresentar a obra. Então, não deixe a pessoa que está lendo a sua resenha confusa, ok? Nas primeiras linhas do texto, esclareça qual é a obra que você vai falar, qual é a obra que vai ser resenhada, apresente o nome do autor, o ano que aquela obra foi publicada e outras informações que você ache pertinentes sobre aquele livro ou sobre aquele texto que você está lendo. Faça um panorama inicial, apresenta dados técnicos. Então, faça o primeiro parágrafo da sua resenha em forma de uma introdução sobre o que está falando aquela obra, aquele texto. Quais são as principais ideias que são trabalhadas naquele texto? Qual foi o objetivo do autor com aquele material? Descreva a estrutura da obra. Como é a estrutura da obra? Ela é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela é seriada em capítulos. Ela é seriada em partes. Então, descreva como aquela obra está estruturada no texto. E depois você vai discorrer sobre o conteúdo. E aqui é onde eu falo para vocês que o resumo ele faz parte da resenha. Então, aqui é o momento onde você vai dar um breve resumo da história para que você ambiente o leitor em que ponto da história ele está e sobre o que você está falando. E aí, após você dar esse resumo e pegar os recortes do texto que você vai analisar, você faz a sua análise crítica. No final, é interessante também que você discorra um pouco sobre o autor. Fale sobre o autor, quantas obras já foram publicadas, qual é a característica de textos e de obras daquele autor. Então, pessoal, depois da explicação rápida que a gente teve aí sobre a resenha, peguem o livro de português de vocês, ok? É este livro aí, ó, livro 1 do 7º ano, ok?
E vocês vão até a página 170. Vamos lá? Então, aqui na página 170, nós temos a parte de produção textual. Então, olha só, nós temos um livro aí, a capa de um livro, Mentes Perigosas nas Escolas. Como identificar e combater o preconceito, a violência e a covardia entre alunos. A autora é a Ana Beatriz Barbosa Silva, o assunto é sobre psicologia e comportamento, temos aí o título ISBN, o lançamento e etc. Então, vamos fazer a leitura deste texto? Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, da mesma autora de Mentes Perigosas e Mentes Inquietas. Todos os dias, a vida de milhares de crianças e jovens brasileiros é afetada por um fenômeno cada vez mais comum, o bullying. De origem inglesa, a palavra bullying corresponde a um conjunto de atitudes de violência física e ou psicológica que ocorrem nas instituições de ensino. É um tipo de agressão intencional que ridiculariza, humilha e intimida suas vítimas. Algumas crianças, por serem diferentes de seus colegas, altos ou baixos demais, gordinhos ou muito magros, tímidos, nerds, mais frágeis ou muito sensíveis, sofrem com intimidações constantes. Discriminados em sala de aula, as vítimas de bullying, na maioria das vezes, sofrem caladas frente ao comportamento de seus ofensores. E as consequências podem ser desastrosas, desde repetência e evasão escolar até o isolamento, depressão e, em casos extremos, suicídio e homicídio. Segundo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, como é normal que as crianças impliquem umas com as outras, se deem apelidos e briguem de vez em quando, nem sempre é fácil identificar quando o problema aparece. Por isso, é preciso que pais e professores estejam atentos para que percebam quando brincadeiras sadias que ocorrem de forma natural e espontânea entre alunos se tornam verdadeiros atos de violência e perversidade. Apenas alguns se divertem à custa de outros que sofrem. Em Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, a doutora Ana Beatriz faz uma análise profunda sobre um dos tipos de violência cada vez mais noticiado, que precisa com urgência ser combatido. Além de os bullies, os agressores escolhem um aluno-alvo, que se encontra em franca desigualdade de poder. Geralmente, este também já apresenta uma baixa autoestima. A prática de bullying agrava o problema pré-existente, assim como pode abrir quadros graves de transtornos psíquicos e ou comportamentais, que, muitas vezes, trazem prejuízos irreversíveis. No exercício diário da minha profissão, e após uma criteriosa investigação do histórico de vida dos pacientes, observo que não somente crianças e adolescentes sofrem com esta prática indecorosa, como também muitos adultos ainda experimentam aflições intensas, advindas de uma vida estudantil traumática, alerta a psiquiatra. De forma acessível e muito esclarecedora, o livro faz uma investigação do problema, trazendo informações necessárias aos pais, professores, alunos e profissionais de diversas áreas para identificar esse tipo de violência e suas consequências, como também o que se pode fazer para combatê-la. Então, vamos fazer junto essa atividade da parte de produção de texto aqui do capítulo 9, página 171. Questão 1. Após ler o texto, assinale a alternativa que melhor descreve sua finalidade. A. Informar o leitor acerca da necessidade de se combater a prática do bullying na sociedade. B. Denunciar casos de bullying nas escolas para que as pessoas se conscientizem do problema. C. Divulgar um livro que aborda o tema bullying, explicando do que se trata essa prática e como combatê-la. D. Apresentar um depoimento de especialista sobre o tema bullying. Qual seria aí a que mais se encaixa? Letra C. Divulgar um livro que aborda o tema bullying, explicando do que se trata essa prática e como combatê-la. 2. Todas as brigas e provocações entre os jovens na escola são consideradas bullying? Justifique sua resposta. Gente, todas essas práticas, todas essas brigas e provocações são realmente bullying? Não. É comum haver provocações entre jovens, mas o importante é você ficar atento à frequência e à intensidade dos atos, para saber diferenciar quando é apenas uma brincadeira e quando é bullying. Retome o título do texto e a informação que se segue em destaque. Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, da mesma autora de Mentes Perigosas e Mentes Inquietas. Em sua opinião, por que o título é seguido dessa informação sobre a autora? E aí, o que vocês acham? Aqui é uma resposta pessoal, é na sua opinião. Então, uma resposta possível. Considerando a finalidade do gênero, que aqui é divulgar uma obra literária, a informação vai funcionar como currículo. Provavelmente, quem se interessou pelos outros livros pode se interessar por esse. Então, seria
intenção de chamar a atenção das pessoas para que elas leiam esse livro. 4. A partir das informações contidas no texto, você recomendaria a leitura deste livro a pessoas que apresentassem algum tipo de envolvimento com o fenômeno do bullying? Por quê? Então, aqui é uma resposta realmente pessoal aí para vocês escreverem, ok, pessoal? Olha só a questão 5. Retome a resenha que abre esta seção e assinale as opções que melhor a descrevem. Trata-se de uma resenha descritiva ou uma resenha crítica? Aquele texto que a gente leu é crítico ou é descritivo? É crítico. B. Estimula o leitor a ler o livro, desestimula ou trata-se de um texto neutro? Ele faz o quê? Ele vai estimular o leitor a ler o livro. E letra C. Apresenta uma linguagem impessoal. 6. Complete o quadro a seguir com informações retiradas do texto. Bullying e mentes perigosas nas escolas, quando possível. Então, pessoal, vocês agora precisam completar esse quadro aí, ok? Com informações sobre aquele texto que a gente leu. Quais seriam as informações essenciais daquela obra? O título, a autora, a área de interesse, qual foi a data de lançamento, o número de páginas, todas aquelas informações que estão bem no início ali do nosso livro. Tem alguma expressão crítica à obra? Não, não tem nenhuma crítica. Tem algum elogio? Sim, tem vários elogios. A doutora Ana Beatriz fez uma análise profunda sobre a violência nas escolas, de forma acessível e muito esclarecedora. Então, esses aí são os elogios que são feitos a este livro, a esta obra. E qual é a comparação que ela faz? Ela compara ali, né? Quando ela está comparando de quem é o livro. Então, o livro é da mesma autora de Mentes Perigosas e Mentes Inquietas. Então, aí seria uma comparação. Então, olha só, a resenha. Então, como nós já vimos antes aqui agora no vídeo, esse texto que vocês leram pertence ao gênero resenha, né? É um texto de caráter jornalístico. Listam-se as informações sobre o objeto de análise, que poderia ser um filme, um livro, uma peça de teatro, etc. Então, pessoal, vocês vão ler agora aí esse pedacinho aí que está explicando resenha aí no livro de vocês. Dá uma lidinha aí. Pessoal, vocês farão agora, então, a produção textual. Agora é a sua vez. Retome o curta-metragem A Peste da Genice, que abre a seção Interpretação de Textos e produz uma resenha crítica dele. Ou seja, vocês vão voltar lá no início da unidade 9, onde tem aqui, ó, a parte Interpretação de Textos. Tem um link bem aqui, ó. Vocês vão acessar esse link e assistir este filmezinho aqui, ó, que é de 15 minutos, ok? E vocês farão uma resenha crítica sobre este filme aqui que vocês assistiram. Posicione-se e opine sobre o vídeo. Você pode elencar qualidades sobre o curta-metragem, apontar defeitos. O importante é que as suas opiniões sejam apoiadas em argumentos eficientes, que você seja claro, que você diga o porquê você pensa daquele jeito, ok? Pessoal, qualquer dúvida, pode mandar aí que eu vou estar aí para responder vocês, tá? Tchau, tchau.